Olá, povo! Vocês estão bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de adverbs positions, as posições dos advérbios. E para quem não lembra nada de advérbios, a gente já conversou um pouquinho sobre eles, mais especificamente sobre os advérbios de frequência e a posição deles dentro da frase. Mas na aula de hoje a gente vai falar de 3 tipos específicos: os advérbios de modo, os de lugar e os de tempo. Melhor, a gente vai falar desses 3 quando eles aparecem juntos, numa mesma frase. E vocês vão ver que não é só ir jogando advérbio na frase que tá tudo certo. Não, eles têm uma ordem correta a ser seguida. E o primeiro passo para a gente começar a ensinar essa gramática para vocês é que vocês saibam o que é um advérbio de lugar, o que é um advérbio de modo e de tempo. Vamos dar alguns exemplos aqui só para ficar mais claro. Advérbios de lugar. At school, por exemplo, na escola. Na escola é um lugar, é um advérbio de lugar. Ou então a palavrinha here, aqui, ou there, lá. Tudo que indica lugar pode ser um advérbio de lugar. Agora vamos pensar nos advérbios de modo. Por exemplo, fast. Falar que você faz uma coisa rápido é diferente de falar que você faz uma coisa lentamente. O modo como você faz algo é alterado pelo advérbio. Então, fast aí é um exemplo de advérbio de modo. A gente também teria slowly, lentamente, carefully, cuidadosamente. E é legal vocês repararem que geralmente os advérbios de modo, eles terminam com ly, porque esse ly significa o mente do português. Por último, os advérbios de tempo, e mais uma vez, tudo que expressa tempo pode se tornar advérbio de tempo. Então, por exemplo, yesterday, ontem, in the morning, de manhã, at 2 o'clock, às 2 horas, e assim por diante. E aqui a gente chega onde precisa. Beleza, eu sei que eu tenho advérbios de lugar, advérbios de modo, advérbios de tempo. Mas existe uma ordem correta a ser seguida quando esses 3 tipos de advérbio aparecem juntos em uma frase. E a ordem correta é: primeiro os advérbios de modo, depois os advérbios de lugar e por último os advérbios de tempo. E tudo isso lá no final da frase. Porque quando a gente tem uma locução adverbial, que isso estava falando lá na outra aula, a gente tem que tacar tudo em final de frase. E o esquema para decorar um pouquinho mais fácil essa matéria é decorar moleque lesado tonto. Moleque lesado tonto, modo, lugar e tempo. E assim você decora 3 palavrinhas para decorar a primeira letra de cada tipo de advérbio. Então agora vamos para a prática. Vamos pensar em um exercício. Só que primeiro em português, depois a gente pensa no inglês. Eu sempre faço o dever. E aí eu tenho 3 advérbios. De manhã, cuidadosamente, no meu quarto. Vamos pensar no moleque lesado tonto. A primeira coisa que eu preciso colocar na minha frase é o nosso advérbio de modo, que é o cuidadosamente. Lembra que esse mente assinala advérbios de modo. Pensa no macete lá que eu ensinei. Moleque lesado. L de lugar. Então a gente vai ter que completar com no meu quarto. Moleque lesado e tonto. T de tempo e, portanto, a última coisa da frase é o de manhã. E a frase ficaria assim em português. Se a gente for parar para pensar em inglês, ficaria I always do my homework carefully, já que esse LY é o mente do inglês, in my room, my bedroom, tanto faz, in the morning. I always do my homework carefully in my room in the morning. Agora, vamos supor que a gente não tivesse o advérbio de lugar, por exemplo. Você vai continuar seguindo a regra exatamente como foi ensinado. Então, essa frase ficaria I always do my homework carefully in the morning. De modo geral, a regra vai ser sempre respeitada. Então, se você tiver, por exemplo, 2 advérbios de tempo, você vai colocar primeiro de modo, depois de lugar e depois os últimos 2 de tempo. Porém, temos uma exceção. Se nessa frase o verbo indicar movimento. Bora pensar junto. O que são verbos que indicam movimento? Campeões da lista são o go e o come, o verbo ir e o verbo vir. Mas a gente também tem o run, correr, move, mover, walk, jog, caminhar, andar, correr, fazer Cooper e coisas do tipo. Até mesmo dirigir pode ser considerado um verbo de movimento. E agora, para pensar um pouquinho na lógica. Se na frase a gente tiver um verbo de movimento, a coisa mais importante a ser colocada logo depois do verbo de movimento é para onde se vai. Por isso a mudança na posição, porque primeiro a gente passa a precisar do advérbio de lugar e só depois a gente coloca o advérbio de modo e de tempo. E se para aquela primeira sequência você decorou moleque lesado tonto, agora dá para memorizar louca, maluca e temperamental. Moleque lesado tonto e se tiver verbo de movimento, louca, maluca e temperamental. Ou a combinação que você quiser criar com essas letras, porque isso daí é uma técnica de estudo que funciona. Você grava muito bem a matéria. Então, bora pensar na prática. Ela caminha todos os dias com pressa para o trabalho. Verbo caminhar a gente viu que é um verbo de movimento, então a gente vai ter que usar o esquema louca, maluca, temperamental.
Portanto, a primeira coisa que a gente vai ter que colocar depois de eu caminho é para onde eu caminho? Para o trabalho. Depois o modo como eu caminho, com pressa, e quando eu caminho? Todos os dias. E essa sequência me daria em inglês: She walks to work in a hurry every day. Conclusão da matéria: não dá para atacar o que você quer em qualquer lugar. Você tem uma regra a seguir, mas também tem um esquema facinho para decorar, beleza? Só isso.